Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo nós vamos estudar o que é o tempo de acordo com Santo Agostinho. Nós vamos ver a teoria psicológica do tempo de Santo Agostinho. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu estarei usando, portanto, para o nosso estudo, aqui o livro Confissões, de Santo Agostinho, mais especificamente o livro 11. E aí eu vou estar apresentando a teoria psicológica do tempo de Agostinho a partir de uma interpretação eternista ou eternalista. Existem outras interpretações do que é a teoria do tempo de Santo Agostinho. Todo mundo concorda que é uma teoria psicológica do tempo, no geral, mas existe um debate se é uma teoria eternalista, mas eu vou apresentar a partir da interpretação da teoria do tempo agostiniana, a partir de uma interpretação da sua teoria como uma teoria eternalista. Eu vou ler aqui, a partir do livro 11 das Confissões, e aí Agostinho coloca uma pergunta, que era feita por muitas pessoas no seu tempo, que diz assim: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Então essa pergunta é uma pergunta que a gente vê muitas pessoas fazerem, que é tipo, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Deus é eterno, Deus sempre existiu. O mundo passou a existir a partir de um início absoluto. Então a gente pode se perguntar, o que Deus estava fazendo antes de começar a criar? E aí Agostinho dá uma resposta bem interessante, que ele diz assim: eis como respondo a quem pergunta, que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não vou responder como aquele que, segundo se narra, respondeu contornando com graça a dificuldade da pergunta. Deus preparava o inferno para aqueles que perscrutam estes problemas, ou estes profundos mistérios. Então o que Agostinho está fazendo, Existia uma resposta que era uma brincadeira que as pessoas faziam, que quando alguém dizia assim, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo, algumas pessoas respondiam em tom jocoso, Deus estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Mas Agostinho diz, não irei dar essa resposta. Na verdade, eu vou tentar trabalhar essa questão, a partir de uma compreensão do que vem a ser o tempo. Mas aí Agostinho diz, eu preferiria responder aquilo que não sei, não sei. Então Agostinho, ele está mais aberto a essa humildade. Aqui nós temos, pois, uma confissão de humildade intelectual que deve ser cultivada por qualquer intelectual, que é quando a gente é deparado com uma questão sobre algo que a gente não sabe, a gente simplesmente diz, não sei. E é interessante que Agostinho diz não sei, e ele vai explorar o que vem a ser o tempo para lidar com essa questão. E o tempo, ele também vai reconhecer, eu não sei exatamente o que é o tempo. Mas ao longo que ele vai refletindo, a gente vai vendo implicitamente a formulação de uma espécie de teoria do tempo. Embora Agostinho reconheça jamais conseguir descrever com clareza o que vem a ser o tempo. Ele diz sobre Deus, foste tu que criaste o próprio tempo, e ele não podia decorrer antes de o criares. Ou seja, essa própria pergunta, o que existia antes de Deus começar a criar, já tem uma certa equivocidade aí. Porque a pergunta diz o que Deus fazia antes de criar as coisas. Esse antes não faz sentido, não tem antes. Para haver antes, tem que ter um passado. Então não há antes exatamente. Outra questão importante é perguntar o que Deus estava fazendo durante esse tempo. Não tem durante. O tempo não transcorria. Muitas pessoas têm uma concepção equivocada do que a gente quer dizer quando nós dizemos que Deus é eterno e sempre existiu. Muitas pessoas confundem eternidade com existência perpétua. Deus não é perpétuo. Deus, ele é eterno. Não é que Deus existe perpetuamente no tempo. Algumas pessoas pensam que a eternidade de Deus é parecida com o infinito. Como se, Deus existe infinitamente no passado e continuará existindo infinitamente no futuro. Errado. Não é assim a eternidade de Deus. A eternidade de Deus não significa que Deus existe desde sempre e continuará existindo para sempre num transcorrer infinito de tempo.
Quem pensa a eternidade de Deus assim, pensa a eternidade de Deus de maneira equivocada. Onde há a eternidade, o tempo não transcorre. O tempo não passa. Deus existe numa espécie de eterno agora. Não é como se Deus existisse infinitamente no passado e continuará existindo infinitamente no futuro. É que em Deus não há passagem de tempo. Deus existe como num eterno agora. Santo Agostinho diz: mas não é no tempo que tu precedes os tempos, pois do outro modo não serias anterior a todos os tempos. Precedes, porém, todo o passado, com a sublimidade de tua eternidade sempre e presente, e dominas todo o futuro, porque é ainda futuro, e quando vier, tornar-se-á passado. E aí ele cita um texto bíblico que está no Salmo 101, versículo 28, e também não é carta, né? É no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 12. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que significa os teus anos jamais terão fim? Que em Deus os anos se passam? Não. Agostinho explica. Os teus anos não vão nem vêm, ao passo que os nossos vão e vêm. O que Agostinho quer dizer? Deus existe no eterno agora. Lá o tempo não se passa. E aqui a gente vai ter o prenúncio, depois isso aqui vai ser desenvolvido melhor por Boécio, da ideia de eternidade como a posse simultânea de todos os momentos do tempo. Deus tem a posse toda simultânea do presente, do passado e do futuro. Porque o que acontece? Quando Deus conhece a sua própria essência, quando Deus contempla a sua própria essência, quando Deus pensa a si mesmo, ele conhece todo o presente, todo o passado e todo o futuro. De modo que todo o presente, todo o passado e todo o futuro estão totalmente simultâneos em Deus. Deus conhece o presente, o passado e o futuro em um só golpe. Deus conhece o presente, o passado e o futuro de uma só vez, no seu eterno agora. Então isso aqui depois Boécio irá desenvolver melhor, mas nós já conseguimos ver aqui de uma forma ainda protótipa essa ideia de eternidade como posse toda simultânea. Deus intui todo o tempo, presente, passado e futuro de uma só vez. Por isso o texto agostiniano diz: precedes, porém, todo o passado com a sublimidade de tua eternidade, sempre presente, e dominas todo o futuro. Até o futuro é conhecido por Deus de uma só vez. É por isso que Deus conhece com perfeição o futuro. Aqui também a gente pode corrigir um outro erro de interpretação muito comum em alguns filósofos. Algumas pessoas acham que quando nós dizemos que Deus conhece o futuro, nós estamos falando de uma presciência divina, no sentido de que Deus, do ponto de vista do passado, ele consegue ver tudo que há por acontecer. Não é isso que é presciência divina. Na verdade, quando a gente fala de presciência divina, a gente está até usando um termo que não é muito apropriado. Porque Deus não olha para o futuro como alguém olhando em um túnel e vendo o que está no final do túnel. O futuro está diante de Deus, assim como o presente e o passado. Deus contempla o futuro no seu eterno agora. Deus tem a posse do futuro no seu eterno presente. Então Deus não vê o futuro como se olhasse pelos olhos da história a partir de um passado. Deus não conhece o futuro a partir de uma previsão do futuro. Deus não conhece o futuro como alguém que olha por um túnel, o fim do túnel. Deus conhece o futuro contemplando o futuro a partir de seu eterno agora. Deus tem a posse toda simultânea do presente, do passado e do futuro. E olha que interessante o que ele diz assim: por isso, geraste coeterno contigo aquele a quem dissestes, eu hoje te gerei. Criastes todos os tempos e existe antes de todos os tempos. E não existia tempo quando não havia tempo. Se a gente achar que antes de criar o tempo físico, o tempo que passou a correr a partir da criação, que antes disso havia um tempo eterno no qual Deus existia, nós estamos equivocados.
Deus precede não só o tempo cósmico, Deus precede todos os tempos. Deus precede a chamada evotemporalidade dos anjos, né? Até o transcorrer temporal dos anjos é precedido por Deus. Aqui o Agostinho não desenvolve isso tão bem, mas os anjos não têm exatamente um tempo, né? Os anjos têm uma coisa que é intermediária entre o tempo e a eternidade, depois Tomás de Aquino desenvolverá isso melhor, que é a chamada evotemporalidade, ou evo. O evo é o fato de que os anjos, eles conseguem ter uma intuição discreta de cada bloco de tempo. Mas eu não vou explicar isso agora, mais pra frente eu posso comentar um pouco mais. Mas Deus precede, inclusive, a evotemporalidade dos anjos. Deus precede toda forma de tempo, ou algo que difira da eternidade. É por isso, né, que também, quando nós pensamos na geração do verbo, a gente sabe que Deus, ele é eterno, e ele sempre pensa a si mesmo. Ele pensa a si. Deus está sempre pensando a si mesmo, inteligindo sua própria essência. E digamos, o produto desse ato pelo qual Deus pensa a si mesmo é o verbo eterno, ou logos eterno. Esse processo, a partir do intelecto, em que o intelecto reflexivamente se volta para si mesmo e gera como futuro, como produto desse ato de autoconhecimento ou de autointelecção, o verbo eterno, nós chamamos de geração eterna do Filho. Jesus Cristo, antes da sua existência humana, ele era o verbo eterno, o logos eterno. E esse logos eterno foi gerado por Deus o Pai. Gerado quando? No tempo? Ora, se o Filho houvesse sido gerado no tempo, então haveria um tempo em que o logos não existia. E nós cometeríamos a heresia de Ário, que negava a existência eterna do logos. Mas não, o logos foi gerado na eternidade, no eterno agora. É por isso que, por mais que o logos, o verbo, tenha sido gerado por Deus Pai, ele é eterno, porque o ato de geração do logos acontece na eternidade. Por isso o texto bíblico do Salmo capítulo 2, verso 7, diz: eu hoje te gerei, neste eterno agora eu te gerei. Eu não te gerei no tempo, como se eu tivesse produzido a ti em um momento, e havia um momento antes de eu produzi-lo em que tu não existias. Não, o Pai diz sobre o Filho: eu te gerei hoje, eu te gerei no eterno agora. Portanto, essa geração do Filho, ela é eterna. E se ela é eterna no eterno agora, ela também é estática. Em que sentido? A geração do Filho não é eterna como se ela durasse infinitamente. Como se ela fosse sempre inacabada. Porque se a geração ocorresse no tempo infinito, aí nós diríamos que a geração é sempre inacabada. Não, a geração do Filho acontece na eternidade, e por isso ela é perfeita e acabada. Mas ao mesmo tempo ela é uma verdadeira geração. Ela é a produção de uma segunda hipóstase da Trindade, a partir do ato pelo qual Deus intelige a sua própria essência. Eu hoje te gerei, da eternidade te gerei. Por isso o Filho é coeterno com Deus o Pai. Se a gente pensa que a eternidade de Deus é como um tempo infinito transcorrendo, nós cometeríamos a heresia de achar que o Filho está sendo continuamente gerado de maneira sempre inacabada. Por outro lado, se nós pensamos que o Filho foi gerado no tempo, a partir de algum momento do tempo, nós teríamos que dizer com os arianos que o Filho foi gerado e antes de ser gerado ele não existia. Mas como o Filho foi gerado no eterno agora de Deus, ele é coeterno com o Pai e essa geração é perfeita e acabada. E aí nós tivemos uma certa compreensão do que vem a ser a eternidade de Deus. Nós precisamos agora entender o que é o nosso tempo, o tempo que nós experimentamos. E aí Santo Agostinho vai discutir então qual que é o conceito de tempo. Ele diz: não houve, portanto, um tempo em que nada fizeste. Até porque antes de criar o tempo, Deus não estava no tempo. Porque o próprio tempo foi feito por ti. E não há um tempo eterno contigo, porque tu és estável. E se o tempo fosse estável, não seria tempo. Portanto, Deus não existe num tempo que transcorre infinitamente. Deus existe no eterno agora. Deus existe num tempo estável.
Agostinho prossegue dizendo: quando nós vamos discutir o conceito do tempo, sempre as pessoas falam de passado, presente e futuro. Agostinho diz: de que modo existem esses dois tempos, passado e futuro? Uma vez que o passado não mais existe e o futuro ainda não existe. Aqui, né, nós vamos ter provavelmente algumas pessoas vão discordar da interpretação que eu farei aqui, mas algumas pessoas acham que Santo Agostinho está ensinando uma coisa que nós chamamos hoje de presentismo. Eu acho que não. Vou explicar por quê. O presentismo, como entendido hoje, é a teoria de que só o presente realmente existe e que o passado é aquilo que deixou de existir e que o futuro ainda não existe. Agostinho usa essa linguagem, mas eu acho que ele não quer dizer a mesma coisa que os filósofos presentistas hoje pretendem dizer. Os filósofos presentistas, quando eles dizem que o passado não existe, eles estão fazendo uma afirmação ontológica bastante forte. Eles querem dizer que a única coisa que realmente a única coisa que realmente existe ontologicamente é o que nós chamamos de presente. É como se o presente fosse um ponto de existência entre dois vazios de nada, que é o passado e que é o futuro. Esse é o presentismo. Eu acho que Agostinho não era um presentista, na verdade ele era um eternalista. E quando ele está falando do passado como aquilo que deixou de existir, e do presente como aquilo que existe, e do futuro como aquilo que ainda não existe, isso precisa ser compreendido a partir da teoria psicológica do tempo de Agostinho. Para Agostinho, o tempo só existe para nós. Portanto, essa expressão existe deve ser qualificada com a expressão para nós. Então, o que Agostinho quer dizer? O passado é aquilo que não mais existe para nós. E o futuro é aquilo que ainda não existe para nós. Vamos continuar lendo e isso vai ficar mais claro. Costumamos dizer que um tempo é longo e o outro é breve, referindo-nos somente ao passado e ao futuro. O passado não existe mais, para nós. O futuro ainda não existe, para nós. Portanto, seria melhor dizermos em relação ao passado foi longo e do futuro será longo. Então, o passado é aquilo que ainda não existe para nós, melhor dizendo, errei. O passado é aquilo que não mais existe para nós e o futuro é aquilo que ainda não existe para nós. Por isso é bom usar para passado o verbo ser no passado, porque o passado não mais é. E para o futuro, o verbo ser no futuro, porque o futuro ainda não é para nós. Por que eu estou ressaltando esse para nós? Porque há pouco nós havíamos lido que para Deus o passado, o presente e o futuro existem de maneira toda simultânea. Isso não está explícito totalmente no Agostinho, né? Já tem as sementes disso, depois é desenvolvido melhor pelo Boécio. Mas quando eu li na parte que ele fala que a eternidade sublime de Deus domina todo o futuro, ele está dizendo que para Deus já existe o futuro, que para Deus ainda existe o passado, que para Deus tudo existe. Agora, para nós seres humanos, não. Então, quando Agostinho fala que o passado é aquilo que não mais existe e o futuro é aquilo que ainda vai existir, ele não está adotando a teoria presentista do tempo. Esse presentismo do Agostinho não é o presentismo da filosofia do tempo. Esse presentismo nós chamamos de presentismo psicológico e não ontológico. O presentismo de Santo Agostinho é um presentismo psicológico. O que é o presentismo psicológico? O presentismo psicológico é a tese de que o presente é a única coisa que existe para nós. E o passado é aquilo que deixou de existir para nós, e o futuro é aquilo que ainda não existe para nós. Então, essa expressão para nós vai ser sempre importante para a gente entender bem. Isso vai ficar claro, né, quando Agostinho diz assim: quem se atreveria a dizer-me que não há três tempos? Conforme aprendemos na infância e ensinamos às crianças, isto é, o passado, o presente e o futuro, mas somente o presente, porque os outros dois não existem. Ou poderemos dizer que eles realmente existem, e que o futuro, tornando-se presente, sai de um lugar oculto, e que tornando-se passado, torna a entrar em algum lugar secreto. Na realidade, aqueles que predisseram o futuro, onde é que o viram, se ainda não existia? Não se pode ver o que não existe. Se o passado realmente não existisse, de modo algum poderia ser percebido, de onde se conclui que tanto o futuro
como o passado existem. Aqui ele está elucubrando, ele não fecha as respostas a essas perguntas, né? Inclusive, sobre essa questão é um argumento interessante, né? Como que alguém consegue prever o futuro se o futuro ainda não existe? A resposta que Agostinho vai dar para essa questão de prever o futuro é que, de fato, uma pessoa prevê o futuro a partir dos sinais do presente. Para o ser humano, isso funciona. E aí fica bem claro o erro daqueles que interpretam que o presentismo do Agostinho não é só psicológico. Porque quando Agostinho vem, ele vai responder, né? Ele vai responder dizendo assim, que portanto, o futuro ainda não existe. Se ainda não existe, não existe. E se não existe, de maneira nenhuma pode ser visto. Mas podemos predizê-lo mediante os fatos presentes que existem e vemos. Então Agostinho responde, no caso do ser humano, a previsão do futuro não acontece porque o ser humano já conhece o futuro. Porque o futuro ainda não existe para nós. Agora, isso aqui se aplica a Deus? Óbvio que não. Como que Deus conhece o futuro? Deus conhece o futuro a partir dos sinais do presente? É óbvio que não. Deus conhece o futuro plenamente, perfeitamente. Então essa resposta que Agostinho dá a respeito da previsão do futuro, aplicada a quem prevê o futuro, não se aplica a Deus. Se não se aplica a Deus, não é uma resposta ontológica, é uma resposta psicológica. Agostinho está dizendo, para nós, o futuro ainda não existe. Para nós, o futuro só pode ser conhecido a partir dos sinais do presente. Por isso, a fala do Agostinho precisa ser qualificada a partir do para nós. Perceba agora que vai ficar muito mais claro isso quando a gente continua lendo o texto. Agora está claro e evidente para mim, perceba, agora está claro e evidente para mim que o futuro e o passado não existem. E que não é exato falar de 3 tempos, passado, presente e o futuro. Seria talvez mais justo dizer que os tempos são 3, isto é, o presente dos fatos passados, o presente dos fatos futuros e o presente dos fatos presentes. E agora perceba o que ele dirá. Vai ficar mais claro agora, né? E estes 3 tempos estão na mente. Estes 3 tempos estão na mente, e não os vejo em outro lugar. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a visão, o presente do futuro é a expectação. O que Agostinho está dizendo aqui? Que o passado só existe para nós enquanto o passado se faz presente para nós. O futuro só existe para nós enquanto o futuro se faz presente para nós. Se o futuro não está presente na alma, ele não existe. Se o passado não está presente na alma, ele não existe. É por isso que só existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O que é cada uma dessas coisas? Como o passado está presente na alma? A partir da memória. O passado está presente na alma a partir da memória. Então, a memória é aquilo pelo qual o passado é presente para nós. Como que o presente está presente para nós? O presente está presente para nós a partir da percepção. O presente está presente para nós a partir da percepção. E como que o futuro está presente para nós? O futuro está presente para nós a partir da nossa espera, da nossa expectação. Então, são atos psicológicos que fazem com que o passado seja presente, o presente seja presente e o futuro seja presente. E aí, isso vai ser muito importante, então, para que a gente compreenda a teoria do tempo de Santo Agostinho. Perceba o que ele diz. É em ti, meu espírito, que eu meço o tempo. Não me perturbes, ou melhor, não te perturbes com o tumulto das tuas impressões. É em ti o quê? Meu espírito. Repito, que meço os tempos. Meço enquanto está presente a impressão que as coisas gravam em ti no momento em que passam e que permanece mesmo depois de passadas, e não as coisas que passaram para que a impressão se reproduzisse. Agostinho, aqui tem uma nota de rodapé interessante, né, que diz assim, Agostinho ensina, em conclusão, que o tempo é um produto da nossa alma, que o torna presente mediante a memória, no caso de ser passado, mediante a atenção, no caso de ser atual,
e mediante a espera, se é futuro. Então, em que sentido Agostinho fala que só o presente existe? Não é no sentido do presentismo da filosofia do tempo contemporânea. O presentismo de Santo Agostinho é um presentismo psicológico. O presente é tudo que existe para nós. Isso é importante. Como é que funciona o futuro para Agostinho, né? Como é que funciona o presente para Agostinho? Fica muito claro porque ele compara Deus com os seres humanos. Deus é eterno agora. Os seres humanos é tempo que transcorre. Como que Deus conhece as coisas? Deus conhece todo o presente, todo o passado e todo o futuro de uma só vez, de maneira totalmente simultânea. É por isso que Deus percebe, intui, tem uma visão de todas as coisas de uma só vez. Deus tem uma intelecção de todas as coisas de uma só vez. Nós, seres humanos, por outro lado, temos uma alma. E a alma, ela não consegue conhecer todas as coisas de uma só vez. A alma não consegue intuir todas as coisas de uma só vez. É por isso que a alma só pode perceber as coisas de cada vez. Nós dizemos que a intuição de Deus de todas as coisas, ela é sincrônica, toda simultânea. Deus conhece todas as coisas por meio de uma intuição sincrônica, pela qual ele apreende passado, presente e futuro de uma só vez. Nossa alma, dada sua limitação, não consegue ter uma intuição toda sincrônica. A alma tem uma intuição diacrônica. Ela percebe uma coisa de cada vez. E esse perceber uma coisa de cada vez é o que nós chamamos de percepção diacrônica. E é essa percepção diacrônica na qual vamos percebendo uma coisa de cada vez que nós chamamos de sucessividade do tempo. Uma ilustração legal para a gente pensar é como uma rodovia. Pense uma rodovia. Existe uma rodovia. E essa rodovia tem várias árvores. Quando a gente está num carro e a gente olha na janela do carro, as árvores vão passando pela janela do carro. E o carro está em movimento. E cada coisa, não tem como todas as árvores da rodovia aparecerem na janela do carro de uma só vez. A janela do carro tem um tamanho limitado. A janela do carro não consegue mostrar diante dos nossos olhos todas as árvores da rodovia de uma só vez. É por isso que precisa passar uma árvore, depois a outra árvore, depois a outra árvore. E se nós olhamos pela janela do carro, nós temos a impressão de que as árvores estão vindo e passando, vindo e passando, vindo e passando. Isso é uma analogia para a gente entender o tempo. O tempo é como se a nossa alma estivesse capturando cada coisa da realidade de cada vez. Por outro lado, Deus é como se ele conseguisse ver a rodovia toda de uma só vez. É claro, se a gente parasse o carro, abrisse a porta, descesse do carro e andasse pela rodovia, a gente ia ver que as árvores que passaram ainda estão lá. E nós iríamos ver que as árvores que ainda estão por vir também estão lá. E é assim que Deus vê o tempo. Só que Deus, ele vê tudo de uma só vez. É como se Deus conseguisse olhar toda a rodovia de cima, né? Se a gente conseguisse pegar um drone e levantar o drone muito alto, talvez com o drone a gente ia conseguir ver todas as árvores da rodovia de uma só vez. É assim que Deus vê. Deus vê como o drone, nós vemos como o carro. Por isso o tempo não é questão de objetividade do mundo. O tempo é questão de perspectiva. Para os seres humanos, o tempo passa como alguém em um carro. Para Deus, o tempo é visto. Todos os momentos do tempo são vistos de uma só vez, como para o drone. Por isso, o tempo existe como perspectiva. O tempo existe para nós. E essa visão também é chamada de eternalista, porque significa que, tirando a percepção humana, tirando a nossa percepção de sucessividade do tempo, todas as coisas existem numa espécie de eterno agora. É assim que todas as coisas existem para Deus. Então, a teoria do Agostinho é uma teoria psicológica do tempo. O tempo é uma criação da alma, assim como a passagem das árvores na rodovia é uma criação do carro se movendo pela rodovia. O tempo precisa passar de maneira sucessiva para nós, porque nós não conseguimos apreender todas as coisas de uma só vez. E nós criamos o tempo por meio de 3 atos mentais. Nós criamos o passado por meio da memória, pela qual nós fazemos o passado presente. Nós guardamos na recordação. O passado é criado pela memória.
O presente é o que nós percebemos no momento. Portanto, o presente tem a ver com a percepção, com a visão, com a atenção presente. Já o futuro é aquilo que a alma expecta. Agostinho também usa a metáfora da música. Quando nós ouvimos uma música, nós vamos guardando na memória o que já passou da música. Aquilo que nós estamos ouvindo da música no presente é o presente. E aquilo que a gente já está expectando dos próximos toques de sons da música, dos próximos sons da música, é o futuro. Portanto, para Santo Agostinho, tempo é uma criação da alma. Por isso, né, já fica até estranho perguntar o que Deus fazia antes de criar o mundo. Não pergunta isso, porque Deus não tem tempo. Tempo é coisa humana. Tempo não se aplica a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!